Hoje assistiram no Centro de Mídias a aula sobre proporcionalidade. Tá? Então aqui só um reforço sobre aquilo que foi ensinado. Então vamos ver um exemplo aqui. Ó. Vamos supor que a gente vai fazer uma receita de pão de queijo. Essa receita eu preciso de uma xícara de leite, meia xícara de óleo, uma colher de sal, uma xícara de polvilho, 6 ovos, 6 unidades, né? E uma xícara de queijo ralado. Bom, suponhamos que eu acho que essa quantidade é pouca. Vai vir muita gente aqui em casa, então eu vou fazer duas medidas dessas. Tem que ser proporcional. Se eu vou fazer duas medidas, era uma xícara, agora eu vou usar 2 xícaras. Era meia, eu vou usar uma. Era uma colher, passa a ser 2. Era 2 xícaras, passa a ser 4. 6 ovos, passa a ser 12. E uma xícara passa a ser 2. Bom, ainda, vamos ver para fazer um pouco mais. Então. Vamos fazer 3 medidas. 3 vezes 1, 3 xícaras. 3 vezes 3 vezes meio dá 1,5. 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes 2 dá 6. 3 vezes 6, 18. E 3 vezes 1, 3. Então vocês observem que quanto mais eu quero fazer de pão de queijo, mais eu preciso aumentar os ingredientes. Então essas grandezas são chamadas diretamente proporcionais. Diretamente proporcionais. É quando um aumenta, o outro aumenta também. Ou se um diminui, o outro diminui também. Agora vamos ver uma outra situação. Suponhamos que eu queira fazer uma viagem de 400 quilômetros. Se o carro está na velocidade de 80 km por hora, o que significa 80 km por hora? Que ele anda 80 km em cada hora. Então, 80 km por hora, para andar 400 km, ele vai demorar 5 horas. Vamos supor que ele queira chegar em 4 horas. Para ele percorrer os 400 km em 4 horas, ele vai ter que percorrer a velocidade de 100 km por hora. E se ele percorrer, for devagarzinho, 10 km por hora, tá? 10 km por hora, para andar 400 km, ele vai demorar 40 horas. Tá? 400 km. Se ele quer chegar em 5 horas, nós já fizemos aqui em cima. Tá? Se ele quer chegar em 5 horas, ele vai ter que correr 80 km por hora. Essa aqui, com a primeira, só inverteu a ordem. A primeira, eu tinha dado a velocidade para calcular o tempo. Essa eu dei o tempo para calcular a velocidade. Se ele percorrer 200 km por hora para percorrer 400 km, vai demorar 2 horas. 20 km por hora, ele vai demorar 20 horas para percorrer. Então, aqui a gente observa que é o contrário. Ó. Quanto mais eu aumento a velocidade, menos tempo eu vou gastar. Quanto mais quilômetros por hora, menos tempo. Então, essas duas grandezas são inversamente proporcionais. A palavra inversamente vem de inverso, contrário. Então, é o contrário. Uma aumenta, a outra diminui. Tá? Então, isso é grandezas inversamente proporcionais. E essa aqui, ó, a altura da pessoa e a massa. Massa é aquilo que vocês chamam de peso. Certo? É aquilo que a gente vê quando sobe da balança. Então, por exemplo, uma pessoa de 1,10 m pesa 35 kg. Uma pessoa de 1,30 m pesa 36. Então, aumentou 1 kg só. Uma pessoa de 1,50 m pesa 32. Então, quer dizer que essa pessoa de 1,50 m pesa menos do que a de 1,10 m, 1,30 m. Isso é possível, não é? O que mostra que a massa não tem nada a ver com a altura. Se a massa não tem nada a ver com a altura, essas duas grandezas, altura e massa, são grandezas não proporcionais. Elas não são proporcionais. Agora, ó, sem olhar números, sem olhar tabela, os exercícios que eu vou passar para vocês é desse tipo. Ó. Se eu for comparar quilômetros por hora
e horas. É diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Quanto mais quilômetros por hora eu corro, menos horas eu vou demorar para chegar. Então essas grandezas são inversamente proporcionais. Litros de gasolina e reais pagos. Você vai pôr gasolina, quanto mais litros de gasolina você pôr, mais reais você vai pagar. Então, diretamente proporcional. Se um aumenta, o outro aumenta. Se um diminui, o outro diminui. Número de pedreiros e tempo gasto. Você quer fazer uma obra? Quanto mais pedreiros você contratar, menos tempo você vai gastar para fazer o serviço. Então, inversamente proporcionais. Idade e peso. Quanto mais velha a pessoa, o peso dela, o que acontece? Não acontece nada, não tem nada a ver. Tem pessoa mais velha que é mais pesada e tem pessoa mais velha que é mais leve. Então, essa aqui, ó, não proporcionais. Tá? Então, nas próximas matérias que vocês vão aprender, que são matérias muito importantes, como por exemplo a regra de 3, vocês vão ter que saber isso aqui. Identificar quando é diretamente proporcional, quando é inversamente proporcional e quando não é proporcional. Tá? Então, eu vou passar os exercícios, vocês façam com bastante atenção e pode ir fazendo e mandando para mim. Tá? Os exercícios anteriores, eu vou deixar para corrigir depois, porque tem gente entregando ainda. Tá? Então, tchau, até a próxima.